Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os conceitos de medidas de posição. Então, bora para a questão? Bom, é uma questão que foi elaborada pela banca Instituto A6, agora no ano de 2024. Ela diz o seguinte: em estatística, há três medidas de tendência central. São medidas que dão um valor em torno do qual os dados distribuem. São elas, então, temos a 1, a 2, a 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as medidas descritas nas assertivas acima. Bom, qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa... Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo, que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa D. Pessoal, é uma questãozinha que a gente consegue bater o olho e responder rapidamente, né? Não é o intuito desse vídeo, mas se você souber diferenciar medida de dispersão e medida de posição, nossa, isso aqui vai ser mamão com açúcar. Pelo seguinte, olha só a dica que a banca deu, que a banca trouxe, ó. Em estatística, há três medidas de tendência central, ó. Opa, medida de tendência central. Depois ela coloca aqui, são elas. São elas quem, pessoal? As medidas de tendência central. Medida de tendência central, nós vamos ter média, moda e mediana. Só isso. Pessoal, o que não for nenhuma dessas ferramentas, ou é medida de dispersão ou é alguma outra ferramenta. Observe o seguinte, que ele trouxe o conceito de variância. Não é medida de tendência central, medida de dispersão. Desvio padrão, medida de dispersão. Desvio padrão, medida de dispersão. Desvio padrão, variância, tudo medida de dispersão. Então, observa que a única que sobrou é a alternativa D. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o que é correto, tá? Bom, é porque às vezes acontece o seguinte, tá? A banca traz uma definição de medida de tendência central. Quem gosta de fazer isso é a Sebrasp, a FGV. Elas gostam bastante. Ela traz um conceito, mas depois ela vai perguntar uma outra coisa, tá? Então, quando é Sebrasp, FGV, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas essas outras bancas, nessa aqui, por exemplo, ela já confirmou que se trata de medida central. Por isso que eu já risquei rapidamente. Mas, de qualquer forma, ele trouxe o seguinte. A primeira, ele falou que é o valor obtido pela soma dos dados dividido pelo total de elementos. Pessoal, essa aqui é a fórmula da média. Qual que é a fórmula? A fórmula da média é o somatório dos elementos, né, o somatório das variáveis dividido pela quantidade de elementos. Então, só isso, tá? Essa quantidade aqui eles chamam de total, vai dar no mesmo. Então, essa aqui se refere a quem? Se refere à média. Vamos para a segunda, a qual ele falou o seguinte: o valor que ocupa a posição central. Pessoal, o valor que ocupa a posição central, vamos pensar numa laranja. Se eu cortar essa laranja ao meio, tá? Então, vai ter 50% de um lado e 50% do outro. Então, esse meio aqui, ó, esse meio aqui é exatamente quem? É exatamente a mediana. Então, a mediana é a medida que ocupa a posição central, tá? Então, com isso, a gente já consegue confirmar que essa aqui é a mediana. E, por último, a mais fácil, tá? Ele falou o valor mais frequente. Pessoal, o valor ou dados mais frequentes vai dar no mesmo. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 1 e 2. Agora aqui, só para terminar, eu tenho 1 e 2. Pessoal, olhando aqui, ó, essas variáveis, observa por que é variáveis? Porque as bolinhas estão trocando de cores. Ou estão alternando. Temos cores da cor azul, da cor vermelha e da cor verde. Então, de observar esse esquema aqui, a gente consegue perceber que a moda é a cor azul. Por que a moda é a cor azul? Porque a moda é que aparece mais vezes, ou seja, que possui a maior frequência. Então, essa aqui é a nossa moda. Então, com isso, a gente mais uma vez só vai confirmar o que nós já havíamos descoberto desde o início, que o gabarito dessa questão é a alternativa D. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de média, mediana, moda, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!